Não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não podes habitar. Agora veja Números, aqui embaixo, ó, capítulo de número 21, versículo 4 ao versículo 9. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Quer dizer, você está vendo a contradição? Você está vendo o que diz a Bíblia? Você está vendo que aqui no Salmos, capítulo 5, versículo 4, está dizendo que Deus não é injusto e que o mal não habita com ele? Se o mal não habita com ele, nós lemos Isaías, no capítulo 45, 7, que ele faz e pratica, porque o mal está com ele. E é tanto que ele pratica o mal, que em Números capítulo 21, versículo 4 ao 9, está provando categoricamente que esse Deus é aquele que realmente pratica o mal. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Por quê? Por que mandou? Porque simplesmente aquelas pessoas, ao saírem do Egito, estavam passando fome, necessidade, brigaram com Moisés. Moisés é um líder. Pô, Moisés, você nos tirou da terra do Egito. Por mais que nós estávamos ali aprisionados, escravos, nós pelo menos tínhamos o que comer, nós tínhamos o que vestir, nós tínhamos a nossa casa, tínhamos nossos dias de glória, de festas. Faraó deixava, mas a gente trabalhava, Moisés. Correto? Agora, veja que nessa situação, o Deus bíblico manda as serpentes. Por que ele manda? Porque ele pratica o mal. Então, o que o salmista está dizendo é exatamente uma contradição do que está escrito no Números, no capítulo 21, versículo 4 a 9. Por que o povo foi mordido por serpente? Porque estava pedindo comida. Pedindo comida, o povo estava com fome, criança chorando, o sol escaldante. Tá me entendendo? Um Deus que abriu o mar vermelho e fez um monte de coisa. Será que ele se esqueceu que a demandada de gente, que aquela quantidade de pessoas, como você vê, por exemplo, um monte de gente fugindo da Ucrânia por causa do conflito da Rússia com eles? Você está me entendendo? As pessoas estão com fome. Chega um determinado momento que elas querem comer, sabe? O mínimo que uma pessoa pode ter por dia são 3 refeições para a sua sobrevivência humana, que seria o café da manhã, o almoço e a janta. É o mínimo. É claro que a gente come muita coisa, uma bolachinha aqui, pega um pacote ali, um bolinho ali, etc., um pãozinho na tarde. Tem gente que tem 5, 6, 8 refeições no dia. Mas esse Deus tirou o povo do Egito e não se preocupou com a alimentação do pessoal. Não se preocupou. É tanto que chegou a um ponto que o povo não estava aguentando mais. Pô, cadê Deus? Não é? Cadê esse Deus? Cadê essa divindade? Cadê esse nosso Senhor? Que não faz absolutamente nada por nós. O povo reclamou. E por eles terem reclamado, aí Deus vai lá e joga serpente para morder as crianças. Aonde Moisés precisou levantar aquela serpente no deserto. Cara, o Jesus bíblico chegou dizendo, olha, vocês que são maus, sabeis dar coisas boas para vossos filhos? Imagina o vosso pai que estás no céu. Se você pedir pão, ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir peixe, ele não vai te dar uma serpente. Olha aqui, Jesus parece que não soube, né? Na realidade, parece que Jesus, conhecedor da Torá, que foi lá ler, né, a palavra, a Torá ali no templo, né, quando Jesus era menino, etc. E parece que Jesus pulou essa parte. Ou então é proposital mesmo, né? Porque como pode ele sendo o próprio Deus, ou então ele quis se defender, né? Porque o réu, ele sempre gosta de se defender com direito, ele tem direito à defesa. Né? Se Jesus é o próprio Deus, então Jesus não ia chegar para os discípulos e dizer, olha, se você pedir pão, eu vou te dar pedra. Se você pedir peixe, eu vou te dar uma serpente, viu? Por quê? Porque Jesus, sendo o próprio Deus, praticou isso lá no livro de Números, no capítulo 21, verso 4 ao 9. E com certeza ele não queria mostrar isso para o pessoal que ele era um grande de um filho da puta, ele era um grande de um canalha, ele é um grande de um safado, de um vagabundo. De forma nenhuma, ele não queria fazer um negócio desse. Porque então ele inventa a história. Olha, se você pedir pão, eu vou te dar pão. Se você pedir peixe, ele vai. Então faz o seguinte, crente. Sabe? Porque tem crente pedindo uma cesta básica e não tem. Tem crente pedindo dinheiro para comprar um gás e não consegue. Para comprar medicamento, que aumentou o preço agora, não consegue. Entendeu? A Bíblia dá uma série de promessas para você que é cristão. Mesmo assim,
o pastor, o manipulador, esses manipuladores começam a dizer para você que você precisa ter mais fé. Peraí, cara, a questão de fé é um negócio meio contraditório. Por quê? Porque se você está dentro de uma igreja, você já tem fé. Se você está falando de Jesus, é porque você já tem fé nele. Então você não tem que ter mais fé. Você vai ter mais fé no quê? Se você já tem a fé ali. Concorda comigo? Agora, se você está na igreja e não tem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar. Como é que você vai agradar a Deus se você não tem fé? Então, se você está lá, porque você agrada a Deus, então você tem o direito, porque é um direito seu, sabe? Você tem o direito, porque é uma promessa direta, não é uma promessa indireta. Você sabe, eu não sei se você tem esse conhecimento, a Bíblia tem 600 promessas, que são 300 diretas e 300 promessas indiretas. Então, essas promessas de João, quando diz o seguinte, olha, tudo que perdi, dizer-me ao Pai, crendo recebereis. E se você pedir qualquer coisa, eu vos farei para você. Será que esses gêmeos siameses, esse pessoal que nasce grudado, será que eles não pediram para Deus separar eles? Pô, mas aí tem um problema, porque se tentar separar, um vai ter um coração e o outro não. Então eles são obrigados a viver uma vida inteira totalmente presos um ao outro. Ou seja, e disse Jesus, tem milagre que eu não consigo fazer. É exatamente isso que eu quero comentar com você. Observe, eu quero agora passar mais isso daqui e vou passar o vídeo agora. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Assim, vamos terminar essa parte aqui. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15, galera. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo de Dan-Berseba. Isso mostrando que é contraditório. Por que eu coloquei o 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15? Porque o 2 Samuel é uma contradição também dos Salmos, capítulo 5, versículo 4, como Números, capítulo 21, versículo 4 ou 6. Vocês estão vendo como o negócio, que a contradição bíblica não é apenas um versículo no texto, são vários. Então, os Salmos o que diz? Contigo o mal não pode habitar. Como é que o mal não habita? 2 Samuel está dizendo o quê? Então o Senhor enviou o mal, uma praga. Se ele envia uma praga, é porque o mal habita com ele. Sabe, quando você envia, por exemplo, Deus, ele envia uma praga para o cidadão, é porque ele está com ódio, porque ele está com inveja, porque ele está com alguma coisa contra o ser humano. Então aqui o texto é claro, categoricamente, dizendo, então o Senhor enviou uma praga, quer dizer, então ele habita com o mal. Se ele envia uma praga para o povo, é porque ele é a própria essência do mal. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 2, versículo 6, quer dizer,